Deus muda situações e às vezes a gente não entende o porquê. Por que tal coisa aconteceu? Por que tal coisa atrasou? Por que eu perdi o ônibus? Por que eu perdi o avião? Porque tantos porquês na nossa vida. E com certeza, tem uma pessoa, ou muitas pessoas muito especiais nesta manhã aqui, que Deus tinha essa palavra para você. Amém? O pastor falando aqui, o Espírito Santo falou assim, olha, você está vendo? Não é o que vocês querem, é o que eu quero. Era para eu estar pregando à noite, essa palavra, essa mensagem era para ser para a noite. Mas Deus trouxe você aqui, e me trouxe aqui, que não é costume de eu vir na manhã. Eu venho à noite, por causa da minha esposa, e o Espírito Santo falou comigo. E hoje, queridos, eu posso abrir o meu coração para vocês, que eu briguei a semana inteira com Deus, pastor. Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? Só que eu estava orando pela igreja da noite. Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja, com o pessoal da noite, que o pessoal vai chegar? E eu, a semana inteira, estudando, e pega livro, e pega enciclopédia, e pega isso, e pega aquilo. E nada da mensagem fluía. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O pastor Alexandre sabe muito bem, né, pastor, do que eu estou falando. E a gente vai ficando nervoso, porque o tempo vai correndo. O tempo vai passando. E hoje, queridos, nós temos uma palavra diretamente do trono de Deus para as famílias. Para as famílias, principalmente para a mãe e para o pai. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te adoramos. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso. Ó Deus, a partir deste momento, Senhor, eu peço a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa me usar grandemente nesta manhã. Ó Deus, eu não sei o que cada um precisa, eu não sei o que cada família precisa, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para cada família, Pai. E em nome de Jesus eu me coloco ao seu dispor. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Como não poderia deixar de ser um dia especial, hoje é um dia de Santa Ceia. Amém? E muitas pessoas não entendem o lado espiritual da Santa Ceia. A pessoa muitas vezes acha que é comer um pedacinho de pão e beber um cálicezinho de suco de uva. E não é, queridos. Como eu falei, a mensagem de hoje ela está voltada principalmente para a família, para o pai e para a mãe. Quando nós nos dispomos de vir até a igreja e participar de uma Santa Ceia, é como se Deus estivesse nos convidando para um grande banquete. O rei te convidou para você estar aqui nesta manhã para um grande banquete. Um banquete muito especial. Mas não é simplesmente você comer o pão e beber o vinho. Ou se fosse um almoço, você comer o banquete, as carnes e tudo mais. Mas é um banquete tão especial que quando Deus nos convida para participar da Santa Ceia, é porque Ele quer anunciar, Ele está anunciando através da Santa Ceia, que nós que estamos aqui, que vamos participar da Santa Ceia, o Rei está nos adotando como filhos. Se nós assentamos à mesa do Rei, o Rei está nos adotando como filhos. E o mais importante, que nessa adoção, nesse jantar, nessa Santa Ceia, nesse almoço, Ele vai declarar você como filho e herdeiro do Rei. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O lado espiritual da Santa Ceia. Você passa a ser herdeiro do Rei. E desde que o mundo é mundo, querido, Deus tem procurado se relacionar com o homem.
Hoje nós temos aqui a Santa Ceia. É uma maneira que Deus está procurando se relacionar com você. Especialmente com você. Não é para o seu vizinho, não é para o seu pai que não veio, para o seu filho que não veio, é para você. Deus quer se relacionar com você. E ao longo dos anos, dos tempos, o homem, ele sempre tem a mania de querer dar uma ajudinha para Deus. Não é, pastor? O ser humano é natureza do ser humano. Ele sempre dá um jeitinho de querer dar uma ajudinha para Deus e termina estragando tudo. Deus não precisa da sua ajuda. Se você não guardar nada, como o pastor Alexandre sempre fala, se você não guardar nada dessa mensagem de hoje, guarde pelo menos isso. Deus não precisa da sua ajuda, somente creia nele. Somente creia. Não queira ajudar os planos de Deus para a sua vida. Não queira ajudar os planos de Deus para os seus filhos. Não queira ajudar os planos de Deus para ninguém. Somente creia. Ore e creia. Amém? A nossa palavra de hoje está em Gênesis capítulo 25. Eu vou procurar ser o mais breve possível. Gênesis capítulo 25, nós vamos ler o versículo 23 e depois a partir do 27. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Glória a Deus. Diz assim, queridos. E o Senhor lhe disse, 2 nações há dentro do teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Agora no versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. E isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo essa primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura. E Jacó a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém, queridos. Feche sua Bíblia. Queridos, pode existir alguma bênção maior para uma mulher do que ela gerar 2 nações? Quando nós falamos de nações, nós falamos de milhares, milhões de pessoas. Pode existir uma bênção maior para uma mulher gerar 2 nações? Principalmente naquela época, há 1.800 anos, 1.700 anos antes de Cristo, 3.800 anos atrás, onde uma mulher, ela era assim, importante, porque é onde eles consideravam a mulher como bênção se ela tivesse muitos filhos. A mulher que não tinha filho era considerada naquela época uma mulher amaldiçoada. Naquela tradição, naquele contexto. Pode existir, naquela época, uma bênção maior para uma mulher gerar 2 nações dentro de si, dentro do seu ventre? Isso no versículo 23. No versículo 27. E os meninos cresceram, e foi Esaú perito na caça, varão do campo, mas Jacó era simples, habitando em tenda. Queridos, perito.
o significado da palavra perito: hábil, sábio, experimentado, douto, um poço de sabedoria. Olha quantas qualidades, né, para um perito. Esaú, o primogênito, que nasceu primeiro, eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro. Isaac amava mais a Esaú. Já está começando o problema da família. Isaac amava mais Esaú, porque Esaú era perito na caça. Esaú, ele era um homem viril, era um homem bonito, era um homem que ele era ruivo. As pessoas admiravam Esaú. As mulheres, as menininhas do bairro adoravam Esaú. Todo mundo queria ser amigo de Esaú. E Jacó era um homem simples, como nós lemos. Morava em tendas. Agora, o mais interessante, começa a revelação de Deus aí. No hebraico, a palavra simples, eu vou ler aqui para vocês. No hebraico, a origem da Bíblia, a palavra simples, diz assim: varão simples, habitando em tendas. Palavra simples no hebraico: sólido, sincero, justo. Essa palavra hebraica simples, que foi traduzido para nós como simples, ela só foi usada na Bíblia se referindo a Abraão, Noé, João Batista e o próprio Jesus. Porque eram pessoas, segundo o caráter e o coração de Deus. Vocês notaram a diferença? Aquele primogênito, ele era um homem admirado, viril, homem do campo. Homem do campo, o que significava? Que ele não tinha que dar satisfação da vida dele para ninguém, porque quem morava no campo, quem vivia no campo, era livre. Não tinha senhor, não tinha que dar satisfação para ninguém. Ele caçava, ele fazia. Tudo que ele fazia era segundo a sua vontade. Ele não tinha limites, vamos dizer assim. Assim como nós criamos os nossos filhos, e muitos filhos não têm limite. Os pais não sabem colocar limite para os filhos. Começa a divisão no versículo 28. Amava Isaac e Esaú, e a caça era o seu gosto, e Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, veio Esaú do campo e estava cansado. Esaú era acostumado a ser servido, como eu falei. Ele era um homem admirado, ele era um homem livre do campo. Ele era acostumado a ser servido. Ele queria as coisas tudo na hora. Quando ele queria as coisas, tinha que ser servido na hora. Porque ele não tinha limites. E Jacó vê a sua oportunidade. Porque havia um costume naquela região, naquela época, que o irmão mais velho, se ele quisesse vender a sua primogenitura para o irmão mais novo, ele poderia vender. A bênção era para o mais velho. Porque, como muitas pessoas pensam, não é só a bênção material, não é só a herança do pai, que a herança do pai ia para o filho mais velho, o filho mais velho ia administrar a casa, a família. Mas como Deus tem feito alianças com o homem desde o começo do mundo, tem a parte material e a parte espiritual. E Jacó, ele só se interessava no material, no que ele podia fazer, no que ele podia comer, no que ele podia pegar. Esaú, perdão. E ele fala para Jacó vendo essa oportunidade. Jacó, criado em tendas, ele já tinha o temor de Deus. Ele sabia que a bênção de Deus não era só a herança do pai. A bênção de Deus era
a bênção espiritual na vida do homem. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Porque não adianta você vir na igreja e simplesmente você pedir uma bênção material para Deus, seja ela uma cura, seja ela uma bênção financeira, mas a bênção de Deus, primeiro, ela tem que ser uma bênção espiritual na nossa vida. Nós temos que estar embaixo da bênção de Deus. Por isso existia aquela transferência da autoridade do pai para o primogênito, porque o pai abençoava o primogênito. Jacó vê a sua oportunidade para comprar a primogenitura. Esaú, no versículo 32, 33, Esaú despreza uma aliança espiritual com Deus para satisfazer a vontade carnal, a necessidade física, porque ele estava com fome. Ele chega do campo, não dá para entender porque estava com fome, né, pastor? Se era caçador, né? Por que ele estava com tanta fome assim? Mas nós vamos chegar lá. Satisfazer a sua vontade carnal, a sua necessidade física. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, se alguém quiser, nós vamos... Vai começar a esclarecer para nós. Hebreus 12, 14. 1600 anos antes de Cristo. Aliás, perdão. Hebreus 12, 14 já foi nos dias depois de Jesus. 1600 anos depois que nós estamos falando de Esaú e Jacó. Segui a paz. O apóstolo Paulo é credenciado essa carta a Paulo, né? Embora haja algumas dúvidas aí, mas é credenciada a Paulo. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura, dentro da igreja, dentro da família. Que nenhum se contamine. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú. Olha, estamos falando de Esaú aqui. 1600 anos depois de Esaú. Profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, pois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém, irmãos? Ainda que com lágrimas ele buscou, ele se arrependeu. Ele viu a burrada que ele tinha feito. Quantos de nós, queridos, quantos de nós, eu falo por mim, quantas vezes a gente, depois que passa aquela fase, a gente vê a burrada que a gente fez, a cabeçada que a gente deu. Esaú despreza uma aliança espiritual com Deus para satisfazer a sua vontade carnal. Aí começa as consequências dos nossos erros, as consequências das decisões que nós tomamos. Esaú, a partir daquele momento que ele vendeu a sua primogenitura, por um prato de lentilhas, um guisado vermelho, ele passou a ser conhecido como Edom. Edom, vermelho. É como se você conhecesse uma pessoa que o apelido dela é vermelho. Ô vermelho. Esaú passou a ser conhecido como vermelho. Por quê? Porque a fama dele se espalhou, porque ele trocou a sua bênção por um prato de sopa de guisado vermelho. E agora vejam as consequências disso aí, queridos. Esaú, Edom, ele foi o pai dos edomitas. Uma nação muito grande, que foi
a pedra, uma das pedras no sapato do povo de Israel. Quando Moisés livra o povo, tira o povo do Egito. Os edomitas foram uma das pedras, dos povos mais perturbadores do povo de Israel. E como se não bastasse, os edomitas tinham também uma descendência de Edom, que eram os amalequitas, que era também do neto de Esaú. Quer dizer, foi multiplicando povos. A partir de Edom foram multiplicando povos, que lá na frente foram os terríveis contra o povo de Israel. Por que eu estou falando isso? Uma decisão errada vendeu a sua bênção. Vocês conhecem a história de Esaú e Jacó? A mãe de Jacó instrui ele para que ele engane o pai, para que ele receba a bênção da primogenitura. Só que Deus não precisa da ajuda de ninguém, queridos. Deus não precisava da ajuda de Rebeca. Deus não precisava da ajuda de ninguém, de nenhuma mãe, de nenhum pai. Deus já tinha revelado para ela que a nação maior serviria à nação menor. Era só ela ter deixado o curso da história, a vontade de Deus, o tempo de Deus. E às vezes nós influenciamos a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos parentes, querendo dar um jeitinho para que a bênção de Deus chegue até ele. Por isso que eu falei, não queira ajudar Deus, simplesmente creia e ore, profetize na vida dos seus filhos. Não queira fazer com que a promessa de Deus se cumpra na vida dos seus filhos ou na vida de alguém. É Deus. Se Deus prometeu, se você está aqui, se você sentou na mesa do rei, se as palavras que são profetizadas nesse altar são palavras de bênção para a sua vida, simplesmente creia, ore e espere a vontade de Deus, o momento de Deus. Amém? Olha outra confusão aqui, outra consequência. Esaú casa com uma das filhas de Ismael. Vocês lembram daquele filho de Abraão, que foi um jeitinho que Sara deu para que a vontade de Deus se cumprisse? Deus não precisava da ajuda de Sara, mas ela chega para o seu marido e fala assim, viu, Deus prometeu que você vai ser pai de uma grande nação, então toma sua serva, pega ela como concubina, para que a vontade de Deus seja cumprida. Deus não precisa da nossa ajuda, irmãos. Olha as consequências disso. Abraão e Agar geraram Ismael, porque Sara, a mulher de Abraão, não creu na palavra dos anjos, na palavra de Deus. Sara vai gerar uma grande nação. Ela foi querer dar uma ajudinha para que a palavra de Deus, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Gerou Ismael. Ismael gerou 12 tribos dos ismaelitas. Jacó gera as 12 tribos de Israel. Ismael gera 12 tribos, as 12 tribos ismaelitas. Ah, Nilson, mas o que isso aí tem a ver com a história? Vocês querem ver o que tem a ver com a história? Por que eu falei que a palavra de hoje era para as famílias, para as mães? O povo gerado por Ismael é um povo que vive em guerra até os dias de hoje, queridos. 3.600 anos, 3.800 anos depois. A geração de Ismael é a geração dos países árabes. Agora detalhe, Ismael gerou 12 tribos. A família de Jacó gerou 12 tribos.
Da família de Jacó veio Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso que nós estamos aqui hoje. Da tribo de Ismael, gera 12 tribos, que hoje se torna o povo árabe, os muçulmanos. O povo muçulmano é aquele povo que adora Maomé, é o povo que é os islamitas. Então, tudo que o povo de Deus faz, o povo do Islã, eles fazem parecido. Nós temos Jesus, eles têm Maomé. As palavras são parecidas, as promessas são parecidas. Então, a decisão de uma mãe, ela gerou um problema muito sério. O povo, os muçulmanos falam que a Terra Santa é deles. Os cristãos falam que a Terra Santa é deles. Olha o que vai dar isso. Né? Aonde que nós vamos chegar? Então, olha a grande confusão que uma mulher, uma mãe, uma única mulher, ela gerou para muitas nações chegar no final e vai ter uma grande... Se você quiser saber, leia o livro de Apocalipse, né, pastor? Não vamos entrar no mérito da questão. O povo de Jacó, nós ficamos aqui com o povo de Jacó e o povo de Esaú. Esaú foi o povo gerado por Esaú, por causa da outra divisão. Eles guerrearam muitos anos com o povo de Israel. Muitos anos. Saiu várias nações do povo de Esaú. Foram a pedra no sapato de Moisés. Os amalequitas, os edomitas. A pedra no sapato de Moisés. Guerrearam. E aí isso aí responde uma pergunta, queridos, que talvez muitos de vocês já fizeram, assim como eu já fiz. Puxa vida, você lê na Bíblia, Deus falando para Josué, Deus falando para o povo de Israel, aquela terra é de vocês. Moisés tira o povo do Egito. Ó, aquela terra é de vocês. Entre na terra, porque eu vou estar com vocês. Né? Eu vou estar com vocês. E eu quero que vocês entrem naquela terra e vocês destruam totalmente a terra. Matem todos os animais, as mulheres, as crianças, os animais, não deixem nada vivo. Você já leu isso na Bíblia? Você já viu algum pastor pregando sobre isso? E a gente questiona, mas como Deus manda o exército de Israel entrar numa terra e aniquilar as pessoas? A gente questiona como que Deus dá uma ordem para o exército de Israel entrar na terra que já está habitada. Por que Deus não deu uma terra nova, né, pastor? Por que Deus não deu uma terra nova para o povo do Egito? Para o povo de Moisés? O mundo é tão grande. E muitas vezes eu me questionava, mas não era mais fácil Deus dar uma terra boa, fértil, para o povo de Israel? Precisava o povo de Israel entrar em Canaã, destruindo, matando. Acontece, queridos, que essas gerações que estavam lá, os descendentes de Esaú, os descendentes de Ismael, os descendentes do pecado, aquele povo era um povo terrível, era um povo idólatra, era um povo, eles tinham, quando eles guerreavam entre si, eles tinham tanta, nós lemos aqui aqui em Hebreus nós lemos sobre a raiz de amargura. Eles tinham tanto ódio no coração, que quando eles invadiam a cidade, eles trucidavam as pessoas, as mulheres, as crianças. Eles tinham prazer de abrir com as suas espadas os ventres das grávidas. Vocês já pensaram um povo ruim desse, irmãos? Vocês já viram as notícias dos dias de hoje, lá
no Oriente Médio, aqueles países, as atrocidades. Tem vídeo que você não consegue assistir, queridos. De tanto é a maldade, a ruindade, a raiz de amargura, a raiz de pecado no coração das pessoas. O pecado enraigado naquele coração. Aquela pessoa que coloca 30 quilos de bomba no corpo e entra dentro de uma igreja. Vocês já imaginaram, queridos? Se nós estamos aqui pregando, entra um visitante aqui, explode uma bomba e mata todos nós aqui. A ruindade no coração. Aquele povo que estava na terra de Canaã era um povo ruim. Era um povo que tinha, no seu coração, tinha o pecado enraigado de uma tal maneira que eles tinham prazer de fazer atrocidades com as pessoas, com os povos. Muitas pessoas quando viam, muitas pessoas até se suicidavam para não passar pela mão deles. Aí a gente começa a entender por que Deus queria que o povo de Israel entrasse em Canaã e destruísse aquele povo, e habitasse naquela terra. Porque o pecado daquele povo tinha chegado no coração de Deus. O pecado daquele povo estava cheirando mal diante de Deus. Tudo bem, Nilson, eu entendi até agora a história que você contou, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com nossos dias de hoje? Sempre que o pastor me dá a oportunidade para orar pelas crianças, eu falo, ore pelas suas crianças, profetize sobre a vida das suas crianças. Não durma, vigie, profetize bênçãos de Deus, porque você tem nas suas mãos o poder de abençoar ou o poder de amaldiçoar. Olha o que essas mulheres fizeram lá no passado e olha o problema que elas arrumaram para Deus. Hoje existem nações, milhões, milhares de pessoas que não creem em Deus, que fazem atrocidades. Proíbe o evangelho de ser pregado. Proíbe o evangelho de mudar a vida das pessoas. Por isso eu falei que hoje a palavra era para as famílias. Você tem filhos, você tem netos. Se você não tem ainda, você vai ter filhos, netos. Profetize. Ore, jejue, não queira mudar os planos de Deus, não queira dar ajudinha, é o tempo de Deus, não é o seu tempo, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Não queira dar uma ajudinha igual Sara fez e arrumou um problemão para Deus. Não queira dar uma ajudinha igual Rebeca fez e arrumou um problemão para Deus. A ponto de Deus falar, ó, Israel, entra e mata todo mundo, mata os cachorros, mata os animais. E não era um animal, querido, não era uma pessoa, eram milhares, milhões. Entra e aniquila tudo, não deixa uma alma viva. Se puder, mata até os passarinhos, mata tudo. Porque eu não quero vida nesse lugar. E muitos sofrem as consequências até hoje. Ao contrário de que se aquelas mães tivessem abençoado os seus filhos e esperado o tempo de Deus na vida deles. Abençoe seus filhos, queridos. Abençoe. Espere o tempo de Deus. Creia. Romanos 8,17 diz assim, para encerrar já, queridos, eu estou encerrando já. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Se é certo que com Ele nós padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É isso que você vai fazer aqui hoje, a Santa Ceia do Senhor. Se nós morremos com Cristo, nós também seremos glorificados com Cristo. Amém? Essa é a mensagem espiritual da Santa Ceia. Você morrer com Cristo, para que você também seja glorificado e tome posse das bênçãos de Deus para a sua vida. Uma aplicação bem rápida. Se você recebeu Jesus, você já é herdeiro com Cristo. Se você não recebeu Jesus,
do seu coração. Hoje é a sua oportunidade de assentar-se na mesa do rei e ser tornado herdeiro do rei. Amém? Não queira dar uma ajudinha para Deus. Guarde isso na sua cabeça, pelo menos isso. Se você não guardar nada da mensagem, guarde isso. Não queira dar uma ajudinha para Deus. Somente creia, somente creia. Ore. Ore, profetize sobre a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. O diabo não tem poder algum sobre eles. O diabo não tem poder sobre a nossa vida, irmãos. O diabo não tem poder sobre os seus filhos. Não aceite. O diabo não tem poder sobre os nossos netos. Eu oro pelos meus netinhos. 1 ano e 4 aninhos. Que Deus abençoe a minha netinha de 4 anos. Que Deus prepare um marido para ela que seja uma bênção. Porque vai chegar o dia que ela vai ter que escolher um marido. Então eu oro desde já. Meu netinho de 1 ano e 4 meses, Senhor, às vezes ele está dormindo, eu unjo a cabecinha dele. Senhor, abençoa essa criança, que ela tenha uma infância feliz, que ela cresça, que ela seja um homem de caráter, assim como os teus filhos são. Ore, profetize. Que a sua descendência, queridos, seja simples e justa para com Deus. E que ela desfrutem do melhor dessa terra e da vida vindoura. Olha, a terra, o material e a vida vindoura. A nossa vida com Deus. As duas promessas de Deus para Abraão. Não dá tempo de nós lermos as bênçãos aqui, mas você pode ler na sua casa. Nesse mesmo capítulo, aqui 26, você vai ver as bênçãos sobre oh meu Deus, sobre Isaac. Você vai ver as bênçãos sobre Abraão. Profetize sobre os seus filhos. Que eles desfrutem das bênçãos deste mundo e da vida vindoura. A nossa vida com Deus. Amém, queridos? Promessa de Deus, ela é dupla. Promessa de Deus para nós, ela é dupla. A vida material, o melhor dessa terra. E a vida espiritual, que é a nossa vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, queridos. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai. Nesse dia, nesta manhã, Senhor. Ó Deus querido, eu oro pela igreja, Pai. Eu oro pela minha família também, Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós profetizamos as tuas bênçãos. Nós profetizamos, ó Deus, o que a tua palavra nos diz, ó Pai. Que o Senhor nos recebe como herdeiros, ó Deus. Ó Deus, que essa igreja seja uma igreja abençoada, seja uma igreja próspera, Pai. Ó Deus, que as mães, que os pais aprendam a profetizar as tuas bênçãos sobre os teus filhos, ó Deus. Eu oro, Senhor, pela tua igreja, Pai. Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Que haja bênção, que haja multiplicação. Que haja cura divina sobre os teus filhos, Pai. Nós sabemos que tudo pertence a Ti. Sabemos que tudo vem de Ti, ó Deus. E nós somos totalmente dependentes do Senhor. No nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Diz assim, ó. E Naamã, chefe do exército da rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem herói valoroso, porém ele era o quê? Leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram uma menina presa, uma escrava, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, notificou o seu senhor, o rei, dizendo assim, e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, e levou a carta do rei de Israel, dizendo:
Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai que peço-vos que vede que busca ocasião contra mim. Aí no versículo 8 diz assim: sucedeu, porém, que ouvindo o profeta Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgasses as tuas vestes? Deixar vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou quem? Um mensageiro, nem ele próprio foi, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Amém? Vamos até aí. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos ministrar essa palavra que está no meu coração, estava meditando. Essa semana estava debaixo de uma árvore, pensando nesse texto, olhando, analisando. E eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu sei que você já ouviu muitas das vezes esta palavra, esta mensagem. Para quem nunca conheceu, nunca leu esta mensagem, eu quero contar essa história para vocês, só para a gente começar aqui, iniciar esta palavra. Primeiro, que havia 2 tipos de lepra naquela época. A lepra que se passava, se contaminava as outras pessoas, e havia uma regra para essa pessoa que contaminava: ela tinha que ficar excluída. Ela tinha que ficar numa vila, ela tinha que ficar com um sininho. Quando vinha um sininho, as pessoas falavam: lá vem um amaldiçoado, olha um leproso vindo aí. As pessoas fugiam, as pessoas corriam. E a lepra era uma doença ruim, era uma doença terrível, porque a pessoa ia perdendo a orelha, uma parte do rosto, nariz, né? A mão, ela ia ficando com aquele cheiro mau, então as pessoas queriam elas longe. Então ela ficava longe da família, ela ficava longe das pessoas. Tanto que na Bíblia, Jesus teve um encontro com alguns leprosos, e a Bíblia fala que em alguns momentos Jesus tocou, e outros ele deu ordem. E então a Bíblia nos mostra Jesus tendo compaixão por aqueles leprosos. A Bíblia mostra Jesus, muitas das vezes, tendo o interesse de realizar milagre na vida daqueles homens que passavam por essa luta e por essa prova. Segundo historiadores, a lepra que Naamã tinha não era uma lepra contagiosa, por isso que ele ficava no meio das pessoas. Ele era um homem valente, ele era um homem de guerra, ele era um homem reconhecido, vitorioso, porém quando ele tirava aquela armadura, ali estava aquele problema que aquele homem tinha, uma lepra, uma dificuldade, uma situação complicada. E a gente usa muitas das vezes a lepra para se referir ao pecado. Eu já preguei falando sobre que quando ele mergulhou lá, a lepra dele foi santificada. É o mesmo sentido hoje da Santa Ceia. Quando a gente bebe o sangue do Cordeiro, a gente participa da ceia, naquele momento a gente está recebendo uma limpeza dentro do nosso coração, tá? E nesta noite eu quero levar você a imaginar o quanto foi difícil para Naamã aceitar essa disposição, porque ele levou consigo uma menina que foi escrava, e essa menina dentro da casa dele viu que ele tinha esse problema, comentou com a mulher falando: olha, lá em Samaria tem um profeta chamado Eliseu, e ele já curou muitas pessoas, talvez ele pode curar o meu senhor, quem sabe o senhor indo lá. E aí Naamã, que buscava sempre, talvez ele buscava sempre um médico, um remédio, alguma situação, ele foi lá, ajuntou toda a parte financeira que ele tinha, mudas e roupa, coisas caríssimas, dinheiro, camelo, Toyota naquela época, né? Pegou os camelos e levou os camelos para dar de presente, achando que ele ia comprar a cura, achando que ele ia comprar o milagre. E quando ele chegou ali, ele foi primeiro pedir autorização para o rei de Israel. Ele foi lá e falou assim: ó rei, você não pode fazer para mim algo, né? Falaram para mim aqui que tem um profeta que cura. E o rei então rasgou as vestes, porque Naamã era muito poderoso. Naquela época era a Síria que dominava. E o rei falou assim: puxa, olha só que situação que ele colocou eu agora. E quando alguém rasgava as vestes, era de vergonha, de uma situação que ele não conseguia alcançar. Então, meu querido, diante daquela situação, o rei disse assim: eu sou Deus para trazer a cura para você, eu sou Deus para trazer libertação para a tua vida. Você veio hoje buscar
alguma picuinha aqui para a gente poder virar essa situação em guerra. E aí, sabe como que é, né, irmãos? Aquela fofoca, começou uma fofoca, o rei de Israel rasgou as vestes, até que chegou em Eliseu. Aí Eliseu falando, manda ele vir aqui, porque agora ele vai saber que há Deus em Israel. Olha só, irmãos, Eliseu e Elias, os caras eram fera, né? Os caras já saíam liberando palavra de profeta duro, irmãos. Quem tem o dom de profecia, se você tem um amigo que tem esse dom de profecia, não tenha medo, porque ele vai falar a verdade sempre na tua cara. Ele sempre vai falar alguma verdade boa para você. Doa quem doer, ele vai te falar uma verdade. Ele não vai ficar alisando você. Então sempre tenha na tua vida um amigo profeta, porque ele vai falar sempre a verdade na tua cara. E nós, vou dizer para vocês, nós não gostamos da verdade. A gente sabe que a gente está um pouquinho obeso. A gente sabe que a gente está um pouquinho necessitado ali de algum exercício físico, de alguma coisa. Aí quando a pessoa fala assim, viu, você tem que parar de comer isso daí. E a pessoa me ofendeu. Né? E a pessoa não ofendeu. A pessoa está te dando uma verdade verdadeira para você. Mas a gente quer que fique, nossa, como você está lindo, maravilhoso. Já viu aqueles vendedor de loja? A pessoa está lá, aquele vestido só está quase pulando, aquela camisa está quase pulando. Não, mas ficou certinho em você. Ó, hein? Juliana. É? Você que venda assim, você vai ver. Nossa, mas ficou maravilhoso em você. Olha só, vamos olhar nisso. Olha como ficou bom, bonito, leva. É? Tudo mentira. Vendedor de carro. Olha, ele nunca tirava o carro da garagem. Era um senhorzinho de idade, ele tirava, ia no mercado, voltava e guardava. Nunca tirava o carro. Mentira. Que quem compra carro vai andar com o carro. Não existe esse negócio. Pode até ser um senhorzinho, mas que ele andava com o carro, ele andava com o carro. Mas aí as pessoas querem passar uma inverdade. E o rei de Israel falou, é impossível eu realizar uma cura. Mas o que aconteceu, Eliseu falou, manda ele vir aqui porque ele vai de saber que há Senhor em Israel, há um Deus poderoso que pode fazer mudança. Eliseu não perdeu tempo não, já glorificou o nome do Senhor ali. Só que quando Naamã chegou com toda aquela comitiva, porque Naamã não andava sozinho, você já imaginou quando chegou no bairro de Eliseu, toda aquela comitiva, e camelo, Toyota, e chegou com aqueles servos, e já desceu a serva jogando, né? Lembro daqueles filmes assim, né? É um príncipe em Nova York, eu adoro aquele filme. Toda vez que está passando, se você vê lá, eu estou assistindo, né? Que jogam, né, aquelas pétalas de rosa para o rei poder passar, e Naamã desceu naquela cerimonial, né? E quando Naamã chega, bate palma, o servo bate palma, nem Naamã foi bater palma, o servo bateu palma, daí Eliseu não sai nem para falar com Naamã. Eliseu já manda o servo falar, e o servo chega assim e fala, o profeta falou para você descer e mergulhar 7 vezes no rio Tietê ou no rio Sorocaba, né? 7 vezes no rio Jordão, que era o pior rio daquela época. Naamã, se você ler na tua casa, depois do Fantástico, você vai ver que Naamã, ele ficou indignado. Nunca ninguém me tratou desta maneira. Nunca ninguém me tratou desta maneira. Nem para vir aqui na frente conversar comigo das caras ele veio. E eu vou descer lá. Tem tantos rios lá na Síria muito melhor do que esse aqui. Eu não vou me banhar. E aí, os servos que estavam do lado dele falaram, Naamã, se ele tivesse pedido alguma coisa mais difícil, complicada, você não entregaria para ele? Você não daria? Assim. Você não veio com ouro, com prata, ele só pediu para você mergulhar 7 vezes. E eu creio que os servos falaram assim, e outra coisa, se você não acontecer a cura aqui, você sai da água e vai lá e mata ele. Né? Porque eu tenho certeza que os servos provocaram ele também. Ele vai fazer você passar uma humilhação. E aí a Bíblia fala que Naamã decidiu, foi lá e mergulhou 7 vezes naquela água. E imagine a multidão que não ficou do lado de volta torcendo. E assim é na nossa vida. E a Bíblia fala que na 7ª vez, quando Naamã sai das águas, a pele dele estava branquinha, e o milagre havia acontecido na vida dele. E a Bíblia fala que Naamã saiu mudado, transformado, restaurado e fortalecido. E tanto que ele joga tantos os deuses dele fora, que ele fala, a partir de hoje eu vou adorar o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. E ele vira um missionário no meio do exército, ele vira um missionário, ele vira um homem que ele testemunha todo o momento do que Deus fez na vida dele. Fala para quem está do seu lado quase dormindo, fala assim, sempre testemunhe do que Deus faz na tua vida. Viu? E agora nós vamos caminhar na mensagem, tá? Então olha só o que Deus colocou na minha vida. Primeira coisa, você já reparou que na Bíblia sempre tem o número 7, 7 dias, 7 mergulhos, 7 vezes.
E assim a Bíblia me mostra que existe um ciclo. E assim também é, 7 dias a semana, segunda, quarta, quinta, sexta, terminou domingo, começa segunda de novo. Então a vida é feita de ciclos. Então a gente tem a vida, né, o ser humano é feito de ciclos. Ele nasce, criança, bebê, adolescente, júnior, né, junior, adolescente, jovem, adulto. Aí vem, a pessoa fala que aos 40 anos, aí que a vida começa aos 40. Mentira também, né? Se o cara não se cuidar, a vida está terminando aos 40, né? Mentira isso daí, que a vida começa aos 40. Já estamos só aos pó, né? Estamos só aos pó. Os 40 anos estamos só esperando o vento nos levar para a sepultura. Brincadeira, né? Mas é assim, nada de vida começa aos 40. Chega aos 40, a gente está falando, meu Deus, como não aproveitei quando eu tinha 14. E quem tem 14 fala, não vejo a hora de ter 18, não vejo a hora de ter 21. Para com esse tipo de pensamento. Aproveita agora, tem internet de graça, tem IPTU de graça, o pai e a mãe pagam para vocês, fique tranquilo. Aproveite esse momento de não pensar em nada. Né? E aí, a vida é cheia de ciclos. E a gente vê aqui que o profeta fala, 7 vezes você vai mergulhar. Por que ele não foi só uma vez? Não era mais fácil ele falar assim, vai lá e mergulhe uma vez só. E acabou, você vai receber a cura. Ou o profeta sairia ali e curaria Naamã. Receba a cura agora no nome do Deus Altíssimo, Deus de Israel. Ele não poderia ter feito isso? Poderia. Mas ele deu uma ordem. Ele ensinou um ciclo. E assim o Senhor quer falar com cada um de nós. Tem momentos na nossa vida que vem alguns ciclos na nossa vida. Tem momentos que o vento começa um pouquinho mais forte, o vento vai aumentando, a densidade daquele vento começa a derrubar o telhado da nossa casa, às vezes derruba a casa mesmo. Então, cada vez mais, em vez de melhorar, vai piorando, 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 até que o Senhor traz o livramento. Então, e às vezes, se o cristão não estiver preparado, o cristão não suporta essa situação de tempestade muito grande, de luta, de enfermidade, de situações. Então, eu não vou nem perguntar aqui para você quem já passou por um ciclo, porque eu tenho a certeza que na vida tua, você já passou por muitos ciclos na tua vida. Ciclos em desemprego, ciclos em enfermidade. Eu estava ali conversando com o Rubens estava falando, pastor, eu passei um tempo de luta, de prova, daí eu já comecei a comentar a mensagem. Comecei a falar com ele, olha, Deus colocou isso também no meu coração. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não entende o que está acontecendo, a gente está passando por aquele momento, e tem gente que passa problemas, passa alguns ciclos no casamento, tem gente que passa alguns ciclos com o filho, tem gente que passa alguns ciclos no trabalho, entra aquela pessoa ruim no trabalho e começa a te perseguir, começa a fazer fofoca de você. Tem gente que passa alguns ciclos na vida financeira, ele não consegue, ele começa a ser dizimista, o inimigo já levanta um monte de situações para ele parar de ser dizimista, para ele não dar oferta. Tem gente que às vezes ele pega o envelope da oferta e ele não vem no culto porque ele não quer entregar uma oferta, e ele acha que ele está enganando, ele acha que Deus não está percebendo, porque ali no coração dele já está aquela vontade, aquele desejo, ele acha que Deus não está vendo aquilo ali, aquela atitude dele, porque tem gente que às vezes para as coisas de Deus ele não quer fazer nada, ele não quer assumir compromisso, ele não quer tomar decisão, e aí ele não sabe porque ele fica naquele ciclo de situações difíceis e complicadas, porque ele não segue adiante. Meu irmão, quer passar por um ciclo? Continue perseverando e seguindo em frente. Embora a tempestade faça barulho, embora a chuva venha, embora o vento sopre forte, embora muitas das coisas venham na nossa vida, não é hora de você olhar para aquilo que está acontecendo na tua volta, ao teu redor, ou aquilo que você perdeu. É hora de você olhar para frente e se fortalecer na palavra do Senhor, porque quanto mais Naamã se fortalecia na palavra do profeta, mais uma vez ele descia as águas e mergulhava mais uma vez. Sabe por que fortalecia Naamã? Porque ele mergulhou a primeira vez, levantou, nada aconteceu. Mergulhou a segunda vez, levantou, nada aconteceu. Mas ele se mantinha porque o profeta disse, mergulhe 7 vezes que você ficará curado. Então fala para quem está ao seu lado, persevere na palavra, cara. Mas Deus falou comigo, pastor. Mas Deus falou comigo que vai acontecer, vai mudar minha casa. Mas Deus falou na mensagem. Então persevera nisso. Guarda isso no teu coração, porque se você olhar, irmãos, se você olhar para a força do vento, você desanima. Se você olhar para as situações que estão à tua volta, você desanima. Se você olhar para o governo, você desanima. Se você olhar para o preço da gasolina, você desanima.
Se você olhar para lá, para o pessoal lá sentado lá, nos pronto atendimento nesse momento, você desanima. Se você olhar para os teus amigos, que não são amigos que você achava que é amigo, você vai desanimar. Algumas pessoas desanimam a gente. Se você parar para ouvir a boca humana, você vai ficar desanimado, hein? Quando ele chegou em Israel, o rei rasgou as vestes falando assim, eu sou Deus para fazer algum milagre? E Naamã veio certinho no rei, porque era o rei que era a autoridade de chegar ali e falar, não, eu não posso, mas tem um profeta. O rei nem lembrou do profeta Eliseu. E às vezes, irmão, você coloca tanta fé em alguém e a gente se decepciona, né? Traga aqui o teu currículo porque eu vou colocar você lá dentro. Nunca mais. Promessa, promessa, promessa humana. Promessa humana não tem valor. Mas a promessa de Deus, ela tarda. Ela viu aquele ditado? Tarda, mas não falha. Mentira. A palavra de Deus não tarda. Ela não falha. Ela vem na hora certa. Porque para cada um existe um ciclo. Fala assim para quem está do seu lado. Para cada um existe um ciclo. Viu? Aí você pode falar, nossa, mas a irmã foi lá testemunhar, aconteceu tudo aquilo para ela, né? Às vezes na televisão a gente escuta lá os testemunhos, né? Olha, eu puxava um carrinho de papelão, né? Já ouviu aquele testemunho? Puxava um carrinho de papelão, catava papelão, eu tinha um carrinho de reciclado. Mas agora eu tenho 7 caminhões, uma transportadora, mais 700 funcionários. Fala, rapaz, né? Preciso estar... Você fala, você escuta aqueles testemunhos, você fala, meu Deus do céu. Queria estar lá, vou fazer isso aí. E às vezes, irmãos, tem coisas que Deus faz na nossa vida e a gente não valoriza. Guarda isso no teu coração. Para cada pessoa existe um ciclo. O que a gente tem que fazer é passar por cada um deles. Mergulhar, levantar, mergulhar de novo, levantar. É sempre estar em movimento. Porque se você parar ali, você morre afogado dentro daquelas águas. Se você ousar ficar ali parado, você vai ficar naquela água e não vai dar sequência na tua vida. Por isso, foram 7 mergulhos e 7 mergulhos. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o primeiro mergulho que Naamã teve que tomar, que teve que fazer, foi a decisão. Fala assim, decisão. Você sabia que tem muita gente indeciso na vida? Não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu faço, não sei se eu realizo. Eu comecei uma campanha na igreja, mas já desanimei. Eu comecei a fazer isso, mas já parei. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu comecei a namorar, mas já terminei. Eu conheci outro, também não deu certo. Eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu namoro, não sei se eu fico solteira. Eu não sei se tenho filho, eu não sei se eu caso, eu não sei se eu trabalho, eu não sei se eu fico em casa assistindo... aquela novelinha lá do Petrúquio agora, né? Linda aquela novela, né? Eu adoro aquela novela. Mas você já reparou que tem pessoas indecisas? Ele toma até coragem. Ele sai do culto falando assim, eu vou fazer isso mesmo que a pastora Rosana falou. Eu vou fazer isso mesmo que o pastor Nilson pregou. O pastor Alexandre falou uma palavra, eu vou fazer isso na minha vida. Ele chega na casa dele, primeira ventinho, eu não vou fazer mais nada. Então, a primeira situação que ele teve, o primeiro obstáculo que ele teve que passar é a decisão. Então, meu querido, tome decisões na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Comece a tomar decisões. O que eu vou fazer nessa área? O que eu vou fazer naquela área? Para mim consertar aquilo lá, o que eu tenho que fazer? Para mim tomar uma posição, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que decidir algo na minha vida. Então, meu querido, eu quero dizer para você que tem coisas que você decide, tem coisas que você tem que fazer e tem coisas que você tem que fazer por você. Que é o seguinte, é você trazer a palavra, a bênção de Deus, decidir andar com Jesus, decidir fazer uma campanha, decidir estar na casa do Senhor. Não é só, meu querido, tem gente que fala assim, eu decido por Jesus, mas logo ele já desiste de Jesus. Ele aceita Jesus, mas já saiu ali fora, ele já está fazendo tudo de novo. Ele não toma posse, ele não traz Jesus verdadeiramente na vida dele. E ele passa a viver uma vida espiritual mentirosa. Meu querido, tome a decisão certa de viver e de andar com Jesus, com Cristo. Andar realmente, aquilo que você tem que decidir na tua vida, decida hoje. Tome as decisões para que esse primeiro mergulho seja eficaz na tua vida. Amém?
Segunda coisa que eu aprendo aqui foi o mergulho da humilhação. Quando a gente começa a passar por alguns ciclos, independente da área, a gente vai ter que tomar uma decisão. É isso que eu quero dizer. Primeira decisão. Eu tomei uma decisão. Vou seguir em frente? Vou. Beleza. Você tomou uma decisão. Segunda coisa. Se prepare porque você vai passar por um tempo de humilhação. Você acha que foi fácil para Naamã tirar todas aquelas roupas que ele tinha? Aquelas, como que eu posso dizer, aqueles brasões, aquelas coisas, porque ele era o general, ele era o chefe do exército, ele tirou toda aquela roupa militar para poder descer num rio fedido. Então, meu querido, quando a gente enfrenta algumas situações na nossa vida, alguns ciclos que vêm na nossa vida, se prepare porque vai vir humilhação. Sempre assim, humilhação verbal, humilhação que alguém vai ligar para você, vai te cobrar de um dinheiro que você ficou devendo. Uma humilhação seja na família, na casa, até mesmo situações que vão se levantar na tua vida. De você estar lá trabalhando naquela empresa top e de repente agora você está entregando o teu currículo, pedindo para alguém te ajudar, pedindo favor para alguém. Às vezes você vai ter que pedir alguma ajuda para alguém, pedir um dinheiro emprestado para alguém. É uma humilhação, não é, irmão? Se chegar para alguém e falar assim, olha, daí você fica ali e vai, e fica sem jeito, e fica rodeando, até você conseguir falar. E tem gente que fala assim, não vou falar, não vou pedir, não quero saber, não vou contar para ninguém o que eu estou passando. E aí, irmãos, eu quero dizer uma coisa, que quando chegar esse momento na tua vida de humilhação, que você vai ser afrontado, que você está sendo afrontado, a gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça, de saber que aquilo ali é momentâneo. Porque se você achar que aquele é teu fim, você vai ficar no segundo mergulho. Fala assim, quando vier a humilhação na minha vida, eu quero acreditar que é um momento momentâneo. E que eu vou passar por aquela situação. E Deus vai me ajudar. Glória a Deus. Porque você vai mandar para o teu cérebro e falar assim, eu estou passando esse momento agora, mas Deus vai me dar vitória e eu vou buscar força na casa do Senhor. A gente vai chorar, a gente vai espernear, a gente vai ficar intranquilo, a gente vai ficar ali impaciente, mas saiba que essa situação vai passar na tua vida. Fala para quem está ao seu lado, essa situação vai passar na tua vida, querido. Viu? Vai passar na tua vida. Terceiro mergulho que Naamã teve que dar. A falta de amigos. Hein? Quer ter amigo? Quando você tem um bom emprego, quando você tem churrasco na tua casa, quando você tem... Não é? Você tem tudo na tua casa. Mas passe por um perrengue. Os amigos, eles vão embora. Os amigos, e mentira, né? Os amigos verdadeiros ficam. Mas você pode ver que na hora que a gente está passando um tempo, são poucos aqueles que ficam do nosso lado. Eu louvo a Deus por todo esse momento que a gente passou. Eu tive muitos amigos que ficaram do meu lado. Eu agradeço a Deus. Por você, meu irmão, que orou por mim. Por você que ficou comigo. Por você que orou, que intercedeu, que entendeu, que compreendeu, que sabia quem era o pastor Alexandre. Mas muitos, na hora que o calo apertou, muitos se afastaram. E pessoas que ainda estavam próximas se afastaram. Eu não vou ficar perto de um leproso, né? Eu não vou ficar perto daquele que está com problema. Porque ninguém quer ter problema, ou ouvir problema, ou deixar a pessoa contar um problema, ou falar um problema. As pessoas só querem estar na hora que tem festa na tua casa. É ou não é, Cris? Quando tem festa, quando tem coxinha, quando tem bolo, quando você está comendo miojo, os amigos verdadeiros vão comer o miojo com você. É no momento agora de humilhação, é no terceiro mergulho que ele está vendo quem é as pessoas que ficaram do lado dele. Que eram os servos. Talvez ele nunca valorizou aquele servo. Eu ouvi uma historinha essa semana. Não sei se foi colocado no grupo lá da igreja, mas eu ouvi uma historinha assim, ó. Eu não vou saber contar direitinho, mas aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Um comandante estava lá, estava bombardeando, né, na guerra, e o avião dele foi bombardeado. E ele colocou, quando viu que o avião ia cair, ele pegou aquele paraquedas, ele pulou, e ele caiu lá no Vietnã. Chegou no Vietnã, soldados do Vietnã pegaram ele e prenderam ele.
Ele ficou 6 anos preso até que veio a libertação, ele voltou para os Estados Unidos. Aí ele dava palestra, falando sobre os momentos que ele passou no Vietnã preso, durante 6 anos que ele ficou lá, tudo, ele contando que o avião dele explodiu, mas por um paraquedas ajudou ele a descer. E ele nessas palestras, ele contando essas palestras, ele se deparou com uma pessoa que veio cumprimentar e bater uma foto com ele. Posso tirar uma foto com o senhor? Pode. E bateu uma foto, e ele falou, nossa, eu fico muito feliz de saber que você dá essa palestra, que você passou por tudo isso e tal, né? Eu era a pessoa que trabalhava naquele porta-aviões junto com você, servi lá nessa mesma companhia. Era eu que enrolava e guardava os paraquedas. De todos aqueles que iam usar os paraquedas, era eu que enrolava. E com certeza o paraquedas que abriu para você salvar a tua vida foi eu que enrolei. Aquele homem, nossa, que legal, cumprimentou, tiraram foto, foi embora. Daí ele não conseguiu dormir aquela noite, porque ele ficou pensando assim. Ele falou assim, eu nunca notei quem que enrolava o meu paraquedas. Nunca notei, eu já chegava, pegava o paraquedas pronto e colocava, não ia saber quem fez. E às vezes, querida, a gente não valoriza quem guarda os nossos paraquedas. Às vezes a gente despreza aqueles que cuidam da gente. Às vezes tem filho aqui que despreza a mãe, que despreza o pai. Tem gente aqui que às vezes despreza muitas pessoas na vida, que ele acha que ele entra numa empresa porque ele é um gerente, ele não precisa cumprimentar a pessoa que varre, que faz o cafezinho, do porteiro que abre o portão, daquele que está ali trabalhando para manter, ele passa perto daquela pessoa, só porque ela é uma pessoa simples, ele passa ali e nem um bom dia fala. Tem muita gente, meu querido, que está preparando paraquedas para você, porque quando acontecer algo na tua vida, aquele paraquedas, aquela palavra, aquela ajuda, vai sustentar você na hora da prova e da luta. E eu quero dizer, meu querido, na hora dos ciclos da tempestade e da prova que você estiver passando, por isso construa nessa vida bons amigos, construa nessa vida pessoas que você vai ter prazer em ouvir um aconselhamento, construa na tua vida pessoas que vão te dar suporte, porque os ciclos da vida elas mudam. Às vezes hoje a gente está lá no topo e vai ter momentos que a gente vai estar lá embaixo, e quando a gente estiver lá embaixo, saiba que alguém vai enrolar o teu paraquedas, saiba que alguém vai te dar um apoio, alguém vai levar uma cesta básica para você, alguém vai estender a mão para você, alguém vai te dar uma ajuda, um apoio. Por isso, meu querido, construa nessa vida bons amigos. O que ajudou Naamã foram os servos que estavam ali. Talvez ele nunca notou no servo, mas o servo estava falando, meu mestre, é 7 mergulhos, o que custa o senhor fazer isso? Na hora do aperto, tenha bons amigos. 4º mergulho, lembra? Está marcando aí? Primeiro mergulho foi o da decisão, o segundo mergulho foi da humilhação, o terceiro mergulho foi da falta de amigos, o 4º mergulho foi a vontade de abandonar. Porque o 4º mergulho já estava na metade. E na hora que nós estamos passando a luta e a prova, dá vontade de abandonar ou não dá vontade? Ela quer saber de uma coisa, eu vou parar agora, vou desistir de tudo, não vou prosseguir, vou me separar, vou largar esse casamento, vou abandonar, meu filho não tem jeito, esse aqui, Deus nunca vai fazer isso na minha vida, o milagre não vai acontecer na minha casa, nem na minha família, nada. É a hora da gente abandonar tudo. 5º lugar, quando a gente pensa em abandonar, Deus sempre vai colocar alguém para trazer uma palavra de fé, de esperança, ou vai te colocar na igreja para você ouvir uma palavra de fortalecimento. O 5º mergulho é o mergulho que talvez ele levantou e ele olhava, ele achava que nos mergulhos que ele ia dando, milagre ia acontecer na vida dele. E cada vez que ele levantava, a doença estava ali, a lepra estava ali. E tem hora na nossa vida que a gente fala assim, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou indo na igreja, e parece que a situação não muda. Mas aí, meu querido, sabe o que faz? Daí dá vontade da gente abandonar. Mas logo o momento que a gente dá vontade de abandonar, Deus vai colocar pessoas que vão trazer uma palavra. E esse, o 5º mergulho, é o mergulho do fortalecimento. Porque Deus viu que você perdeu as forças. E eu vou dizer uma coisa, quando Deus perceber que você perdeu forças, Ele vai enviar o seu anjo para trazer o pão para você se alimentar. Para que haja uma vitória, uma palavra, uma situação que Ele mesmo vai te fortalecer. Porque Deus não perde um filho jamais. Quando você perder as forças, na hora que você estiver passando o seu momento mais difícil, Deus vai estender as mãos e vai te sustentar, e vai te levantar, e vai te capacitar, e vai dizer, ainda eu confio em você, você vai sair dessa situação, e do outro lado, você vai testemunhar o que eu fiz na tua vida. Aleluia!
Esse é o Deus que nós servimos. Ele não vai desistir de você. Fala para quem está do seu lado, fala assim: Deus nunca vai desistir de você. Nunca. Você pode já desistir de alguém, mas Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca desistiu da humanidade. Nunca. Por isso, meu querido, o quinto é o do fortalecimento. Oh, aleluia. Queridos, eu tenho uma musiquinha sertaneja. Antigamente o sertanejo contavam histórias, né? Tinha uma musiquinha, né? Acho que deve ser do Milionário, José Rico, que eles cantavam, né? Quando eu estava na praia de Serra, né? E teve um momento da música que ele fala que ele viu só 2 passos na areia. E aí ele perguntou sobre por que estava naquele momento, no momento que ele mais precisava, só tinha 2 passos, ele estava sozinho. E aí o Senhor Jesus fala na música, na canção, fala assim: nesses momentos mais difíceis da tua vida, era eu que carregava você. Né? Dudu que dá o van, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Exatamente. Por isso, meu querido, o quinto mergulho é do fortalecimento. No sexto, meu querido, quando você se fortalecer, fala para quem está falando, quando você se fortalecer do Senhor, há uma diferença se fortalecer da promessa do homem, quando você se fortalece da promessa. Quando a gente se fortalece, igual a gente vai tomar Santa Ceia, a gente vai sair daqui, irmão, como Naamã foi do sexto, no sexto mergulho, Naamã foi cheio de fé. Esse aqui, meu querido, é no momento mais difícil da tua vida, quando a gente sai fortalecido do Senhor, a gente se enche de fé. E para vencer uma luta, irmãos, é viver pela fé. Você fala assim: não estou vendo nada, não recebi o dinheiro, não consegui pagar, mas eu vou continuar acreditando que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Viva pela fé. E no sétimo mergulho, era o mergulho decisivo, era o mergulho já da vitória. Porque Naamã já estava assim, já tinha passado por todos os momentos. Quando a gente está chegando perto da nossa vitória, irmãos, o inimigo ele começa a se levantar com muita ousadia e com muitas situações ainda para atrapalhar, porque ele sabe que a gente está se aproximando da vitória, viu? Ele causa uma contenda, ele causa uma briga, ele causa uma situação, alguém vem e bate no teu carro para você perder a tua esperança, para você perder a tua fé, para você acreditar que aquilo não vai dar certo. Mas a Bíblia fala que Naamã deu o sétimo mergulho e quando ele saiu dali, ele saiu vitorioso. Então, meu querido, não perca a tua fé em nenhum momento, porque o sétimo mergulho seu será o mergulho da vitória. Amém? Glória a Deus. Decisão, humilhação, falta de amigos, vontade de abandonar tudo. Vai ter o momento do fortalecimento. Você vai sair com fé. E o sétimo mergulho será o mergulho da vitória. Por isso eu não sei qual é a fase do teu ciclo. Eu não sei qual é a fase da tua luta. Eu não sei qual é a fase da tua vitória, da tua prova, daquilo que você está passando, seja no casamento, na vida espiritual, na vida sentimental. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas saiba de uma coisa: esse ciclo, ele tem um começo e ele tem um fim. Tem um fim. Fala para quem está falando: vai ter um fim, Cris, vai ter um fim, Carla. Tem um fim. Vai ter um fim essa situação aí. Esse pão não vai ficar só caindo pro lado da manteiga, não. Né? Você já viu quando você passa pão, manteiga no pão, ele cai do lado da manteiga, ele cai no chão pro lado da manteiga. Parece uma coisa, né? Mas vai ter um fim de vitória na tua vida. Por isso, toma posse dessa palavra.